Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, o mundo do hardware tá sempre fervendo, né? Mas tem uns rumores que, nossa, fazem a gente coçar a cabeça. E hoje vamos fundo em um desses que tá dando o que falar. A AMD pode estar planejando uma virada de chave nas placas de vídeo. Será que é adeus pro nome Radeon RX? Pois é, um nome que está com a gente desde 2016, né, com a Polaris. Exato. E o burburinho é que pode vir aí a sigla Radeon PTX. Parece que não é só trocar letra, não. Tem um peso aí ligado à tecnologia de ponta. Exatamente. A ideia aqui é entender o que esse PTX pode significar, como isso se encaixa na futura arquitetura RDNA5. E, claro, olhar esses vazamentos de especificações que já estão pipocando por aí, né? Para tentar sentir o cheiro do que vem pela frente. Isso. Mudar uma marca forte como o RX não é brincadeira. Sinaliza, assim, uma nova era, talvez um foco pesado para brigar de frente onde hoje a coisa pega mais para AMD, que é Ray Tracing e, quem sabe, Path Tracing. Certo, então vamos lá. PTX. De onde saiu isso? Por que PTX e por que agora, depois de tanto tempo com RX? Olha, a leitura mais óbvia e que faz muito sentido é que PT venha de Path Tracing. Path Tracing. Tipo, uma evolução do Ray Tracing que a gente já tem, mais puro, mais pesado computacionalmente, mas com resultados de luz, sombra, reflexo, absurdamente realistas. Ah, entendi. E o X? Bom, o X provavelmente ficaria para manter a herança do RX, né, indicando que ainda são placas para consumidor, para jogo, para alto desempenho. Faz sentido. Me lembra um pouco o que a NVIDIA fez quando pulou do GTX para o RTX, lá em 2018. Exatamente. Foi um jeito de dizer, olha, agora temos hardware dedicado para Ray Tracing, os RT Cores. Sim. Se a AMD for para PTX, a mensagem é parecida, mas talvez até mais ousada. Não é só alcançar no Ray Tracing atual, é mirar já no próximo passo, o Path Tracing. Seria uma forma de dizer, a gente não está só correndo atrás, a gente está mirando lá na frente. Para tentar reverter essa imagem de que as Radeons são ótimas em rasterização, mas ainda ficam devendo um pouco quando o Ray Tracing pesa, sabe? Entendi. Mas é uma aposta e tanto colocar Path Tracing no nome, né? Cria uma expectativa. Gigante. Com certeza. Se o desempenho não for aquilo tudo logo de cara. Exato. Marketing é assim, né? Uma faca de dois gumes. Se o RDNA5 entregar mesmo um salto absurdo em cálculo de raio, o nome PTX vira um golaço. Mas se for só um ganho pequeno, aí a coisa complica. A recepção pode não ser das melhores. Para bancar essa mudança, a AMD tem que estar muito segura da tecnologia que tem na mão. E essa segurança viria da RDNA5, certo? Que seria a arquitetura por trás disso. O que já se sabe sobre ela. Bom, a RDNA5 é a próxima da fila, né? Depois da 1, 2, 3. Cada uma trouxe ganhos de eficiência, desempenho. A RDNA2 introduziu os Ray Accelerators, o primeiro passo da AMD no Ray Tracing por hardware. Lembro bem. A RDNA3 melhorou, mas, como a gente falou, a comparação com a concorrência em RT ainda gerou debate. Para a RDNA5, a expectativa é de uma mudança mais profunda, talvez nos próprios aceleradores, na estrutura das CUs, para lidar melhor com essa carga pesada do Path Tracing. E os chips? Já tem nome, codinome? Tem sim. Os vazamentos falam em Alpha Trion, ou simplesmente AT. Alpha Trion. E o interessante é que essa arquitetura RDNA5 não deve ficar só nas placas de vídeo dedicadas, as supostas PTTEX. Parece que vai alimentar também as APUs mais potentes da AMD para notebooks. Tem gente chamando essa geração de APUs de Medusa Halo. Opa! APUs Medusa Halo com RDNA5? Isso é bem relevante. Quer dizer, a mesma arquitetura de ponta em GPU dedicada e em APU para notebook. Exato. Isso sugere duas coisas. Primeiro, levar gráfico de ponta, talvez com bom desempenho em Ray Tracing, para notebooks premium sem precisar de GPU separada. Competir forte nesse segmento. Certo. E segundo, ter a mesma base RDNA5 nos dois mundos
pode facilitar a vida dos desenvolvedores, né? Otimizar jogos e apps para rodar bem tanto no desktop quanto no Note. E sobre essas APUs Medusa Halo, tem um detalhe de memória que chamou a atenção, né? LPDDR5X. Isso. Memória de baixo consumo, comum em celular e em notebook. Soldada direto no processador. Para a APU faz todo sentido. Custo, energia, espaço é o ideal. Dá uma largura de banda boa com eficiência. Entendi. Mas e para as placas PTX, para as estrelas do show? O que os vazamentos já soltaram de especificações, modelos? Já começam a pintar uns detalhes, sim. Tipo uma PTX 1050 e uma PTX 1060. Claro que esses nomes e números são pura especulação ainda, né? Claro, claro. A PTX 1050, dizem, usaria um chip menor, o AT4, com 24 unidades computacionais RDNA 5. 24 CUs. 24 CUs. Só para comparar, a RX 7600 atual tem 32 CUs RDNA 3. Então, essas 24 CUs da RDNA 5 teriam que ser bem mais potentes, individualmente. Exatamente. Ou muito mais eficientes, para compensar. O rumor fala também em 10M de cache L2, que não é um valor gigante, talvez indicando um segmento mais de entrada ou médio. Em memória? Interface? Controladora de 128 bits, trabalhando com LPDDR5X e a interface PCIe 5.0, mas só 8 linhas. Opa, 128 bits com LPDDR5X e PCIe 5.0 vezes 8? Combinação curiosa, 128 bits pode limitar um pouco a banda, né? Mesmo com LPDDR5X rápido. Pode, é um ponto a observar, importante para resolução alta, textura pesada e para o Ray Tracing também. E o desempenho que se espera dessa 150? A fofoca é que, em rasterização normal, sem RT pesado, ficaria ali, entre uma RTX 3060 e uma 4060 da NVIDIA. Mas, e aí que está o pulo do gato do rumor, o desempenho em Ray Tracing e Path Tracing seria muito maior, bem acima dessa comparação em raster. Aí sim justificaria o nome PTX, entende? Entendi, faz sentido. Agora, a memória VRAM. Você disse LPDDR5X para o chip AT4. Isso quer dizer que a placa PTX 150 usaria LPDDR5X também. Isso não é bem comum para a placa dedicada. Pois é, essa é a grande dúvida. Usar LPDDR em placa dedicada é raro. O normal é GDDR, né? GDDR6, a futura GDDR7, que dá mais banda por pino. Exato. LPDDR ganha em custo, energia e permite mais densidade. Teoricamente, daria para botar muita VRAM, tipo 128 GB. Mas isso é fora da realidade para consumidor. Com certeza. O mais provável é, ou o chip AT é flexível e as placas PTX dedicadas podem vir com GDDR7 mesmo, ou a AMD está pensando em algo diferente. Talvez usar LPDDR em segmentos onde a banda extrema não seja o gargalo principal, compensando com cachê ou outra mágica. Outros rumores falam em capacidades mais normais, tipo 12 GB, 32 GB para as placas. Então a memória das placas ainda é uma caixa preta. Beleza. E a PTX 1060? Chip maior até 3. Isso, até 3. Aí as coisas dobram. 48 CUs, RDNA 5, o dobro da 1050. Cache L2 também deve dobrar, para uns 20 MB. E a memória? Interface bem mais larga, falo em 256 bits com LPDDR5X ou até 384 bits se usarem a futura LPDDR6. Aí sim a banda seria bem maior. E o PCI? Aí que tá. O rumor ainda fala em 8 linhas PCI 5.0, mesmo para essa 1060, que seria mais potente. Ué? 8 linhas também na 1060? Não seria esperado 16 linhas, como nas placas mais top hoje? É uma boa pergunta. PCI 5.0 X8 tem a mesma banda do PCI 4.0 X16, que é o padrão hoje. Talvez a AMD ache que isso baste para não gargalar. Ou é para cortar custo no chip e na placa-mãe, ou talvez essas linhas fiquem reservadas para outra coisa quando o AT3 for usado em APU, por exemplo. Pode ser, faz sentido. E o desempenho esperado dessa PX 160? Em rasterização, colocam ela perto de uma RTX 4070 da NVIDIA
ou talvez uma futura RX 9070 XT da própria AMD, se essa linha existir. E, de novo, o grande diferencial esperado seria um salto forte em Ray Tracing e Path Tracing, superando as equivalentes em raster nesse ponto. E VRAM com 384-bit e LPDDR6. Teoricamente, poderia para 512 GB, mas realisticamente para as placas a gente deve ver algo entre 16 GB e 32 GB, talvez 24 GB. Entendi. Bom, então temos RDNA 5, Alpha Trion AT4 e AT3, as possíveis PTX 1050 e 1060 focadas em Path Tracing, mais cools, memória ainda meio incerta, LPDDR ou GDDR nas placas, PCI 5.0x8, a pergunta de ouro. Quando? Quando a gente pode esperar ver isso chegar? Olha, os rumores e as análises apontam para o final de 2026 ou durante o ano de 2027. Ah, então tem chão ainda, não é para amanhã. Não, não é. Tem talvez um ciclo RDNA 4 aí no meio ou atualizações da RDNA 3. A gente ainda vai ter que esperar um pouco. 2026, 2027, dá tempo para a tecnologia amadurecer, para a concorrência se mexer também. Pensando nesse prazo e em tudo isso, qual o significado maior dessa história toda? Por que é importante ficar de olho nessa mudança de nome e arquitetura? Bom, juntando as peças. Primeiro, essa mudança para PTX seria um sinal muito forte da AMD dizendo: chega de ser só bom em rasterização, vamos brigar de igual para igual, ou até na frente em Ray Tracing e Path Tracing. Certo. Uma declaração de intenções. Exato. Segundo, se a RDNA 5 entregar mesmo esse salto em performance, principalmente em iluminação realista, isso pode acelerar a adoção dessas tecnologias pelos jogos. Os desenvolvedores teriam mais poder de fogo nos dois lados, a AMD e a NVIDIA. E a ligação com os consoles, né? A AMD domina esse mercado, RDNA 5 deve pintar na próxima geração de PlayStation e Xbox. Tudo indica que sim. A arquitetura Alpha Trion, essa escalabilidade para APIOS tipo Medusa Halo, é um belo indicativo do que vem por aí nos sucessores do PS5 e Series S. Uma arquitetura unificada, forte em Ray Path Tracing, seria excelente para todo mundo. E por último, competição. Uma AMD forte em tudo, incluindo no topo com tecnologia de ponta, força a NVIDIA, força a Intel, força todo mundo a inovar e, quem sabe, a ser mais competitivo no preço. No fim, quem ganha é a gente, com mais performance por real. Excelente resumo. Então, para fechar, chance real da AMD trocar RX por PTX, focando em Path Tracing com a arquitetura RDNA 5 e os chips Alpha Trion. Modelos vazados como PTX 1050 e 1060 prometem salto em RPT, com especificações como mais CUs, PCI 5.0x8 e a dúvida da memória LPDDR ou GDDR nas placas. Tudo isso chegando lá para 2026, 2027 e deve esquentar a briga e impulsionar os gráficos. Exatamente. E fica a pergunta no ar, se o Path Tracing fica mesmo acessível e poderoso, tanto na AMD quanto na NVIDIA lá para 2026, 2027. Como isso muda os jogos? A gente vai ver uma corrida para mundos virtuais quase fotorrealistas? Ou será que o custo computacional ainda vai ser tão alto que o foco vai continuar sendo nas otimizações, no Ray Tracing mais esperto e no upscaling como FSR, DLSS, XES, para garantir que tudo rode liso? Provavelmente um meio termo, Mas é fascinante pensar no potencial visual que essa próxima geração pode destravar. É algo para a gente ficar de olho, com certeza, enquanto espera 2026 chegar.